Pode sentar, gente, por favor. Aqueles ainda que não cumprimentei, boa tarde. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos vocês nessa tarde. Amém. Amém. Começou o frio, né? Mas, bom, desde semana passada me parece que já estava meio que querendo... Estava rondando, né? Gente, que coisa boa que vocês estão aqui, coisa maravilhosa. Que bom que vocês resistiram à tentação do cobertor, à tentação do sofá, à tentação do Netflix, enfim, é tanta tentação para ficar em casa. Que bom que vocês resistiram, que vocês estão aqui hoje. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a reconciliação de Deus com o mundo, a reconciliação de Deus com as pessoas. Eu queria que você pudesse, por favor, abrir a sua Bíblia, se você puder abri-la, em Colossenses, ou se você tiver a Bíblia no celular, melhor ainda, ajuda bastante a achar o texto. Colossenses, capítulo 1, Colossenses no capítulo 1. Aliás, se você não leu ainda a carta de Paulo aos Colossenses, eu recomendo para que você leia a carta de Paulo aos Colossenses, porque eu chamo essa carta de a carta da reconciliação. Se Filipenses é a carta da alegria, Colossenses é a carta da reconciliação, e vocês vão saber por quê. E logo no capítulo 1, Paulo vai introduzir esse assunto. Colossenses no capítulo 1, eu vou ler do verso 15 em diante. É uma passagem um tanto quanto volumosa na questão dos versículos, mas eu acho que é importante, eu ia pegar só alguns versículos, mas eu acho importante a gente ler o texto todo para a gente entender. Colossenses capítulo 1, a partir do verso de número 15. Diz assim o texto sagrado: o Filho é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, tanto as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. O Pai reconciliou, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Gente, a reconciliação de Deus. Eu queria introduzir esse assunto contando para vocês algo que Deus fala de muitas maneiras comigo. Mas, primeiramente, Ele fala comigo através da sua palavra. E os conceitos desta palavra que Deus fala comigo, eles são ilustrados, espelhados, refletidos
são ecoados em várias ações e atitudes do cotidiano. Então Deus fala comigo através de várias coisas. E ultimamente, já faz uns 2 anos, aliás, semana passada, completaram 2 anos, meus menininhos. Deus tem usado muito a vida dos meus meninos para Deus falar comigo, para Deus ministrar o meu coração. E eles completaram 2 aninhos. Nesse momento eles devem estar dormindo em casa, né? São 3h25, eles estão dormindo, estão aproveitando essa chuvinha, né? Nada mais justo. Estão dormindo, está no horáriozinho deles de sono. E como que... Teve uma vez que eu estava com os 2, porque eu sempre tenho esse costume comigo assim, às vezes dá um horáriozinho da noite ou comecinho da tarde, assim, eu gosto de pegar os 2 e colocar no meu braço, assim, ainda mais agora no frio, que eles vão se aconchegando no bracinho, assim, eles vão deitando assim para assistir televisão comigo, eles vão assistindo TV, e eles vão se aquietando. E às vezes eu estou ali, às vezes eu me pego beijando a cabecinha deles e falando para eles de maneira muito tranquila e muito natural, assim, vocês são amados do papai. Como o papai ama vocês. Vocês são amados do papai. E sem notar, Deus nesse momento falou comigo. Ele falou assim, você entende que o que você está fazendo com o seu filho eu faço com você? Você entende que esse amor que você tem pelo seu filho é um amor tão limitado, tão imperfeito, que você consegue dizer esta frase de maneira tão natural, que isso Deus falando, na minha perfeição, na minha eternidade, na minha plenitude, consigo dizer isso em relação a você, sendo você ainda pecador, imperfeito. Um amor que me aconchega nos braços do Pai e traz para mim a única identidade possível e a única identidade, não só possível, mas a única identidade real. Os meus filhos, eles possivelmente vão se tornar estudantes, vão se tornar profissionais em alguma área, eles vão se especializar em alguma coisa. Espero que até lá a educação ainda seja algo, enfim, num país como o nosso. E por mais que eles sejam ricos ou não ricos, bem-sucedidos ou não bem-sucedidos, porque esse conceito é muito relativo. Mas uma coisa que eu gostaria muito que eles crescessem sabendo é que eles crescessem sabendo que o pai e a mãe deles os ama intensamente, que eles são amados nossos. E que eles podem chegar em casa a hora que eles quiserem, e que eles podem entrar na nossa casa a hora que eles quiserem, que eles podem, enfim, ser quem eles quiserem ser, sabendo que no reduto da casa deles, da família deles, eles nunca deixarão de ser amados. Que eles tenham essa segurança na vida deles, mesmo diante dos fracassos, diante das quedas, diante, enfim, das conjunturas da vida, que eles saibam e que eles tenham essa segurança que, independentemente dos acertos e dos erros, eles vão continuar sendo amados. E aí eu olho para o texto do Paulo aqui em Colossenses,
retratando a figura de Cristo, como o Filho sendo a imagem invisível, a imagem do Deus invisível, e ecoando aquilo que Jesus fala para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. O rosto de Deus é Jesus. Qual é o sorriso de Deus? É o sorriso de Jesus. Qual que é a cara de Deus? É a cara de Jesus. Então, se nós olharmos para Jesus, estamos olhando para Deus. Se no Velho Testamento, isso é uma coisa que eu sempre repito, se no Velho Testamento Deus não tinha face, Deus não tinha cara, e só o desejo de querer vê-lo trazia um certo temor ao povo. Moisés, por exemplo, quando pediu para ver Deus, Deus disse a ele: Moisés, ninguém me viu, e quem me vê morre. Agora no Novo Testamento, não se vive se não olhar para a cara do Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Deus andou entre nós, a face dele se tornou conhecida, e muitos daqueles que estavam naqueles dias na Palestina não tomaram conhecimento disso, de que Deus estava andando entre eles, e o rosto de Deus estava sendo revelado a todos os homens. Do verso 17, ele vai fazendo ele vai trazendo algumas características. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é através dele. Ele existia antes de todas as coisas. Mantém tudo em harmonia. Ele é esse que põe todas as coisas e deixa as coisas em ordem. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio. Ele é primeiro em tudo. O Abraham Kuyper, ele tem uma frase, um dos primeiros ministros da Holanda, ministro reformado, ele diz o seguinte: não há um sequer centímetro da terra em que Jesus não diga é meu. Não há nenhum centímetro da terra ou do conhecimento humano, tanto exatas biológicas quanto humanas, biológicas e exatas, enfim, toda essa gama de conhecimento, toda essa gama de extensão do universo, não há um centímetro, um sequer pedaço que Jesus não toque e diga é meu. E essa reconciliação que nós encontramos em Jesus, ele reconciliou, o verso 20 diz que ele reconciliou todas as coisas, ou seja, a cultura, a ciência, as artes. Em Jesus há uma reconciliação disso com Deus. Hoje a gente encontra nas igrejas muitas críticas a respeito de várias coisas, e critica-se isso, critica-se aquilo, fala-se daquilo outro, mas não consegue. Fala-se da cultura pop, fala-se dos filmes, fala-se dos livros, e fala uma série de coisas, e critica, e fala que é do diabo, às vezes até, algumas falam que é do diabo, do diabo. Hoje o diabo não precisa tomar muita coisa, né? Os crentes estão jogando tudo na conta dele já, né? Estão tudo deixando lá para ele lá. É do diabo isso aí. Que é muito. E Paulo está trazendo para a gente um conceito muito claro, que é Deus, em Cristo, reconciliou todas as coisas com Ele. É possível você escutar uma boa música e encontrar evangelho, graça, bondade, encontrar valores celestiais naquela música, seja do ritmo que for. É legal você ler um livro, seja ele de filosofia, de ciências, de fantasia, e encontrar nesses livros pontes, ganchos, links com as verdades do evangelho. Como é bacana você, ao invés de ficar falando de novela isso, novela aquilo, de repente você senta em frente à TV, naquele momento em que talvez você esteja descansando, jantando, seja lá o quê, e você assiste aquela novela e consegue encontrar links
consegue encontrar anseios humanos descritos em cenas. E de repente você consegue dialogar com aquela cena, não somente rechaçá-la ou criticá-la, mas acolher e dizer: isso está acontecendo. Os filmes. Nossa, Cris, mas os filmes de hoje são muito violentos. Mas por que será que os filmes de hoje são muito violentos? Será porque a nossa cultura não é uma cultura violenta? Será que os filmes, na verdade, não estão retratando uma realidade nua e crua? E que eles, aliás, é uma das características da arte, que é da denúncia através dos contos e das maneiras, das cenas descritas. Será que o que esse filme não está descrevendo para a gente não é uma realidade em que a graça precisa entrar? De repente nós precisamos acolher essa realidade e pensarmos e nos debruçarmos e reconciliarmos essas realidades com Deus através de Cristo Jesus. Como todo mundo sabe aqui, eu sou muito fã da cultura pop. E recentemente terminou uma série chamada Game of Thrones, que é uma série absolutamente incrível. Não gostei muito do final, mas enfim. Muito criticada, o pessoal falava muito dessas coisas. Gente, mas... Eu tenho um texto, inclusive, que eu faço um link dizendo a Igreja Evangélica Brasileira e Game of Thrones. Porque se você pegar a Igreja Evangélica Brasileira, nessa grande fatia da Igreja Evangélica Brasileira, dos que estão representados aí na mídia, no poder, nas camadas maiores, é um Game of Thrones piorado, inclusive. Porque antes, no seriado, é feito as atrocidades que são feitas ali, mas é em nome do poder. A Igreja Evangélica comete as atrocidades em nome de Deus. Quem sabe Deus não esteja nos falando algumas coisas, encontrando na Bíblia a reconciliação, encontrando em Jesus a reconciliação. E aí, bem no finalzinho do texto que a gente leu aqui, Paulo diz: olha, isso inclui vocês. Essa reconciliação nos inclui. João apresenta Jesus no seu capítulo 3 como sendo o unigênito. Paulo depois vai apresentar Jesus como sendo o primogênito. O primeiro de muitos. Isso nos inclui. Jesus reconciliou Deus com a gente. Verso 22 diz: agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Isso é uma boa notícia, gente. A boa notícia de que nós não precisamos andar de culpa em culpa. Eu não sei se sua família é assim, mas sempre quando acontece alguma coisa em casa, na minha família, assim, tanto lá em Rancharia quanto aqui mesmo em Curitiba, a gente sempre quer achar um culpado. Mas por que isso aconteceu? Quem que fez isso? E tem situação que não tem culpado, aconteceu. E a nossa necessidade de acharmos um culpado, acharmos alguém para punir, acharmos alguém para condenar, acharmos alguém como bode expiatório, e Jesus está nos dizendo: eu paguei, eu cumpri, eu morri. Toda a culpa foi levada nele, toda acusação. E aqui Paulo está nos dizendo que em Cristo Deus se reconciliou conosco e retirou de nós toda a culpa, todo o peso do pecado. E Ele nos acolhe como eu acolho os meus filhos,
dizendo a eles e Ele dizendo a nós que nós somos amados por Ele. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Paulo, no finalzinho aqui do texto, ele diz: é preciso que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permanecerem. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente vai errando e vai dando cabeçada na vida, vai dando umas tropeçadas aí na caminhada, a gente vai achando que Deus já deixou de amar a gente. Às vezes acontecem coisas para a gente, não só frutos de tropeços, mas às vezes acontecem coisas com a gente, frutos da vida, e que a gente acha que Deus deixou a gente de lado. A gente chega a considerar isso, a gente já chega a pensar nisso. Uma crise financeira, uma crise emocional, uma crise no casamento, uma crise em casa, uma crise pessoal. A gente acha que Deus nos deixou de lado. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí a gente vai perdendo, a gente vai meio que acreditando que os fracassos é que nos definem. A gente vai acreditando que as coisas erradas que a gente comete, que as decisões erradas que todo mundo comete, são essas decisões que nos definem. São essas decisões que nos trazem significado e identidade. A gente acha que a gente é isso mesmo. A gente acha que a gente é o erro. A gente acha que a gente é fracasso. A gente acha que é assim mesmo. Eu nasci assim. Me parece que eu nasci para ser assim. Por isso que Paulo insiste no final aqui do texto que a gente leu, para que a gente permaneça firme e continuando crendo nessa verdade. Que verdade que é essa? Que nós somos nada mais e nada menos do que amados pelo Papai. E não são os fracassos que nos definem, muito menos os acertos. Que não são as tragédias que nos definem, que não são os nossos erros, as nossas mancadas que nos definem. Mas é o amor dele por nós, a reconciliação dele com a gente que nos define, que nos traz identidade. Deus é o tipo de pai que não espera o filho chegar em casa para poder abraçá-lo, corre até alcançá-lo no meio do caminho. Como na história do filho pródigo. Deus é o tipo de pai que, quando vê o filho quebrantado, chorando, por exemplo, ontem, o Daniel está com uma mania agora ele descobriu a maçaneta das portas. Agora a gente tem que trancar as portas agora. Algumas portas precisam ser trancadas. E ele também aprendeu a subir em certos móveis. Então tem um balcãozinho lá em casa que ele vive querendo subir, que ele está subindo e subindo e subindo. E a gente falando, Daniel, desce. Desce, Daniel. A gente vai lá. Ele não desce, claro que não vai descer. Aí ele vai lá, você tira ele de lá. Aí ele volta. Sabe o pecado? É o pecado. Aí o pai vai lá, tira, a mãe vai lá, tira, ele vai lá. Aí teve uma hora que ele escorregou. E a boquinha no canto do balcão. A gente acha muitas vezes que Deus é aquele Deus que faz assim. Eu não te falei? Gente,
Quando eu vi meu filho chorar, quando a Carol viu o Danielzinho chorar, a gente foi ver o que aconteceu. A gente pegou no colo, a gente abraçou. Fez um machucadinho, sangrou um pouquinho na boquinha dele, a gente foi lá e cuidou e acolheu. Filho, não faça mais isso. Gente, foi ele se acalmar, ele voltou de novo para o balcão. Foi ele se acalmar, ele voltou para o balcão. Até que a gente foi lá e deu alguns brinquedinhos, aí ele esqueceu um pouco do balcão. Não é assim com a gente? A gente parece que é assim. E a gente acha que Deus, porque a gente bateu a boca no canto do balcão, a gente acha que Deus vai estar preparadinho, com um raio na mão, para nos tacar um raio e nos castigar. Jesus vai falar em Mateus, se até vocês que são homens maus, conseguem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Você acha que um filho que pede peixe, o pai vai lá e dá pedra? Espinho? Cobra? Não vai! Imagina, Pai, dá peixe. Não, está aqui o espinho aqui, ó. Coloca assim, ó, atravessado na garganta. Claro que não! Claro que não, pelo amor de Deus. Agora, se tiver pai assim ou mãe assim, interna. Porque é psicopata. É doente. Ninguém faz isso. Você acha que o Pai do céu... E aí a gente cria... Enfim, é porque tem uns discursos aí que, pelo amor de Deus, cara, às vezes eu falo assim, que uma das maiores crises na igreja evangélica brasileira é a crise pastoral, sabia disso? Tem uns pastores aí que, olha, não precisava de muita coisa não, uma sentada resolvia. Uma sentada... Porque o que é mais fácil? Você controlar a galera através do medo, olha, Deus está vendo. Deus vai... Parece discurso de filme de terror, de zumbi, que Deus vai aparecer, todo zumbizado, querendo pegar você. Aquelas coisas horríveis. Aquelas histórias de fantasma, né? Que vai vir à noite, vai puxar o teu pé da cama, vai puxar o pé da cama. Que Deus é esse? A vontade que eu tinha na hora que o Daniel gritou, a vontade que eu tinha, falei que não era para você fazer esse negócio. A vontade era essa. Mas, meu Deus do céu, quem aguenta o bichinho chorando? E papai, colho. Você vai falar não? Você vai falar, não, vai para lá, está de castigo. Fez isso mesmo, agora você vai tomar o sangue que está caindo da sua boca. Sinta o sangue. Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Mas a gente pinta Deus assim. A gente trata as pessoas assim. As pessoas que erram com a gente, as pessoas que maltratam a gente, as pessoas que decepcionam a gente. A gente faz assim. Não avisei, eu falei... Que a maneira como Deus nos trata, nos reconciliando, Ele conosco, seja a pauta do nosso relacionamento com as pessoas. E é o tempo todo Jesus falando sobre isso. Deus apresenta na parábola, por exemplo, do rapaz lá que devia a vida para o rei. Que o rei perdoa, aí o outro lá que estava devendo uma mixaria, ele foi lá e pega pelo colarinho. Não. Da mesma forma como eu reconciliei você comigo, que você se reconcilie com as coisas e com as pessoas. Da mesma forma como eu acolho você, com as suas dores, falhas, acolham também aqueles com as suas dores e falhas.
E é assim que a igreja vai ser conhecida, como sendo igreja, como sendo noivo de Cristo. Não essa loucura que está hoje em dia aí. E que sempre esteve, né? Mas parece que agora acho que faltou Rivotril na caixa d'água das igrejas. Está faltando um pouco de noção, né? Algumas coisas assim. Então, essa é a mensagem de hoje para vocês. Que da mesma forma como Deus nos trata, que a gente trate as outras pessoas assim. E que de repente você que está aqui hoje, acha que Deus não está te ouvindo, acha que Deus não vai te ouvir, acha que Deus está nem aí para você. Vou dizer para você que isso é uma mentira. Que Deus é aquele que é o primeiro a te escutar, é o primeiro a te ouvir, é o primeiro a te acolher, é o primeiro a te abraçar. É o primeiro a não te condenar. Tão pouco eu te condeno. Foi a fala de Jesus para aquela mulher. Tão pouco eu te condeno. Que você receba essa mensagem de hoje como uma libertação de qualquer religiosidade, de qualquer pensamento errado a respeito de Deus. Que você se liberte e que essa libertação que Paulo vai falar aqui nesse texto de Colossenses te leve para um relacionamento, te empurre para um relacionamento verdadeiro, real, profundo com Jesus de Nazaré e com o próprio Deus. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração? Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado pelas pessoas que aqui vieram. Obrigado pela tua palavra, Pai. Pai Santo, obrigado por essa mensagem que nos traz à mente e ao coração a verdade da reconciliação do Senhor com a gente. E que essa reconciliação paute a maneira como tratamos as outras pessoas. E que essa reconciliação faça com que a gente entenda que não é o tanto de bom ou o tanto de ruim que a gente faz que vai chamar a tua atenção ou que vai aumentar ou diminuir o teu amor, mas que o Senhor nos ama. Porque o Senhor é amor. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa tarde que porventura esteja em seu coração acreditando na maior das mentiras, que é que o Senhor não escuta mais as orações, que o Senhor não está mais do lado, que o Senhor se esqueceu, Pai, que nesta tarde isso seja quebrado, isso seja esfarelado, que isso desapareça, que essa mentira seja revelada e que a maior verdade seja mostrada, de que o Senhor nos ama e somos amados pelo Senhor. Que o Senhor assim nos leve de volta às nossas atividades, de volta aos nossos lares, enfim, que o Senhor continue conosco, nos acompanhando, nos guiando. Vem conosco, Pai. Que não saiamos daqui sem que o Senhor esteja conosco e nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas e queridos. Deus os acompanhe. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Obrigado.